movimento luterano e depois o movimento dos reformados. Mais à frente a gente vai trabalhar isso. Mas por uma abordagem lida, um monge pegou o texto, se debruçou sobre o texto. Quando ele entra no capítulo 1 de Romanos, no versículo 17, diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então Martinho Lutero, ele compreende e ele entende que a graça de Deus e a sua justificação pela fé é que leva o homem para uma espiritualidade mais saudável. Ele tem a possibilidade de experimentar Deus não por um projeto da igreja, mas pela fé que é brotada dentro do ser humano. Então ele diz, olha, eu acho que não é por aqui. Então eu quero trazer isso por um diálogo. E daí então teve todo aquele movimento. E daí, a partir daí surge a Reforma Protestante. Eu gostaria de apresentar para vocês alguns livros sobre história da igreja. O que nós iremos tratar aqui, gente, é sobre história. Está nos fatos. Não tem a ver com teologia, não tem a ver com abordagem teológica, não tem a ver com pensamentos que foram surgindo através da história, não. Foram fatos. Está na história. Se você for fazer uma faculdade de história, você vai tratar do movimento protestante. No colégio, em algum momento ali, depois do ensino médio, o professor vai falar sobre a Reforma Protestante. Ou seja, não é uma coisa que está à parte da sociedade, não. Toda a sociedade, quando vai olhar para a história, ele vai olhar para a Reforma Protestante que precisa ser falada. Então, dentro da igreja, dentro da teologia, tem uns livros que vão falar sobre a história da igreja. E dentro dessa parte da história da igreja, tem um capítulo lá que é dedicado à Reforma Protestante. Então, se vocês quiserem, mais à frente, pesquisar mais, eu digo para vocês, o livro hoje mais atualizado é do Martin Dreyer, é um historiador. O nome do livro é Jesus, a História do Povo de Jesus, uma leitura latino-americana. Então, esse livro aqui, hoje é o mais atualizado sobre a reforma. Estudou na história essa parte do período medieval. Então, ele trata um livro só sobre Lutero, um excelente texto. E ele também escreveu aqui a reforma presente e passada. E tem um outro também que é muito bom, que você encontra na CPD também, é a Reforma em 4 tempos, desdobramentos na Europa e no Brasil. O que aconteceu lá e o que refletiu aqui é só você dar uma olhada que você vai ver, mas a gente vai falar bem rapidinho, tá bom? São esses 3 livros aqui que eu digo para vocês: Lutero do Voltaí, Reforma e esse outro aqui, mais o livro do Martin Dreyer. Tá bom? Um dia eu vou escrever. Tá bom? Então eu preparei alguns slides. Mas pode passar, por favor. Está nos ajudando lá. O que é a Reforma Protestante? Leia pra gente, cabeça. A Reforma é um movimento da história que começa em 1517, onde rompeu a unidade institucional da Igreja na Europa Ocidental e estabeleceu a terceira grande parte no cristianismo, chamado protestantismo, centrada na autoridade absoluta e suficiente da Bíblia e na justificação somente pela fé. Então você vê aqui que eu destaquei uma parte que é a terceira, tá vendo? Chamada protestantismo entre na autoridade absoluta e suficiente da Bíblia. Essa terceira grande parte do cristianismo é porque não existe cristianismo. Existe cristianismos no plural. Por quê? No cristianismo nós temos o cristianismo católico, o cristianismo ortodoxo e os protestantes. Da década de 90 para cá, teve o boom do neopentecostalismo, mas isso a gente não vai tratar, que é uma outra vertente dentro do movimento protestante. Só para você ver que não é uma coisa tudo igual. Por isso que eu coloquei ali, precisava dividir isso. Então, no cristianismo, nós temos 3 movimentos: católico, católico ortodoxo e o protestante, que todos eles utilizam a Bíblia como regra de fé. Tá bom? Causas da Reforma Protestante. A Igreja Católica é inicialmente condenada
indulgências, pregando que o cristão poderia e deveria comprar o perdão para os seus pecados. Lutero discordou publicamente dessa prática realizada pelo Papa Leão X. A Igreja Católica possuía muito poder político que naquela época não deveria acontecer. Estava em fase de transição do sistema feudal para a monarquias nacionais. Ou seja, gente, o movimento da Reforma Protestante ele teve um cunho político e um cunho religioso. A Igreja Católica, no período medieval, ela que ensinava e designava para a sociedade a maneira como ela deveria agir, sobretudo a sua fé. Então, eles têm um representante de Cristo na Igreja Católica, que é a figura do Papa. Só que nesse período, antes de Lutero, existia um Papa para cada região. Tiveram um grande problema, esse modelo acaba, se designa um Papa e todas aquelas terras em que eles dominavam, junta tudo para dentro da Igreja Católica e ela começa a acumular riqueza. E muita riqueza, tanto que eles têm um país chamado Vaticano, até hoje. Tá ok? Então, esse período que eu destaquei, do sistema feudal para as monarquias, é que os reis daquela época tinham que ir pedir permissão para fazer alguma coisa ao Papa. Então, como a sociedade estava se desenvolvendo nesse período, esse período feudal do sistema monárquico eles estavam adquirindo terras, período feudal, e convidavam o camponês para trabalhar nas suas terras. Então, quando veio o boom da Reforma Protestante, os reis e os príncipes prestaram atenção, opa, eu acho que isso aí vai dar uma força aqui para a gente. Eu acho que vai ser interessante a gente participar disso e apoiar, porque quem vai sair vencendo somos nós, que somos os reis e temos tudo isso aqui ao nosso favor. Não vai ficar mais na mão da igreja, vai vir para a nossa mão. Então, eles, de alguma maneira, eles também utilizaram ali do movimento da Reforma Protestante. Pode passar. Alguma dúvida até aqui sobre o pano de fundo, como era a sociedade nesse momento? Ok? A pré-reforma, isso aqui é muito legal. Foi um período anterior à Reforma Protestante, onde espalhou as bases ideológicas que Martinho Lutero tanto defenderia. Pedro Valda era um comerciante de Lyon, que se converteu ao cristianismo em 1174, e com o tempo passou a pregá-lo para o povo sem sequer possuir cargo de sacerdote. Também renunciou às suas atividades e os bens que partiu entre os povos, denominado cristão, criada por Valdo e seus seguidores, possuía o nome de valdenses. Ele renuncia em casa de famílias e lutas clandestinas. Era um homem que começou a pregar antes de Martinho Lutero, apontando algumas coisas que Martinho Lutero ia estudar no passado e que ele começa a aplicar no futuro. Esse grupo, que se reunia escondido, era chamado de valdenses. Pode passar. Quem foram os pré-reformadores? Nós temos dois grandes pré-reformadores, que é John Wycliffe e John Bruce. John Wycliffe é de 1325 e 1384. Pode passar. Ele nasceu em Hipswell, Yorkshire, na Inglaterra, em 1329, quase 200 anos antes da Reforma, e suas crenças eram bem iguais a de Lutero, Calvino e os outros reformadores. Seus escritos e exemplos inspiraram Hus e Lutero. Ele é que deu o boom. Mas a Igreja Católica deixou ele quietinho, mesmo ele tentando fazer um movimento, não mexe muito com ele, deixou ele morrer velhinho porque ele não fez tanto barulho assim. Mas já o John Hus, ele começa a mexer com algumas estruturas da Igreja Católica, pregando sobretudo contra a questão de riqueza, o poder papal, e ele infelizmente é queimado na fogueira da Inquisição. Bom, depois eu passei para o Wendel os slides, o Wendel depois pode passar para vocês, para a gente poder ir tomando tempo. Pode passar. Então, esse aí é o que nós iremos nos ater hoje. Martinho Lutero.
Ele é considerado o pai da reforma protestante. Entretanto, quando Lutero estava fazendo o seu movimento na Alemanha, alguns outros reformadores também estavam fazendo em outros lugares, sobretudo o Calvino. Calvino, ele, ainda que não tivesse tanta força conforme Lutero, por causa do que Lutero estava causando, Calvino, ainda sendo católico, mais à frente, um pouco mais à frente, Calvino vai tratando mais sobre teologia para dentro do calvinismo do que Lutero. Mas vamos nos ater a esse camarada aqui. Na Alemanha, iniciou-se com o monge alemão Martim Lutero, que teve as suas 95 teses espalhadas pela Europa em menos de um mês. Foi processado por heresia notória pela Igreja Católica, excomungado e exilado por um ano. Mas já era tarde, a população já estava dando muito apoio aos ensinos do Lutero, e a Alemanha toda abraça Lutero de uma tal maneira que ficou muito difícil de a Igreja Católica tentar fazer alguma coisa quanto à vida de Lutero. Pode passar. São Calvino, inicialmente, ele é ex-integrante do clero, mas ele não fez parte igual Calvino. Ele era alguém que participava, mas não abraçou tanto igual Calvino, igual Lutero. Ele era visto como um representante importante do movimento protestante, logo atraiu muitos banqueiros e burgueses para o calvinismo. Mesmo após a sua morte, em 1564, ele permanece como figura central da história na Suíça, porque ele pregava que também a riqueza fazia parte dos bens que Deus dava. Então, as pessoas olhando para isso, falam, então eu posso ser rico, porque Deus está me abençoando, então eu vou abraçar também essa causa. Era alguma coisa assim com a religião, né? Que eram cristãos, ou eles só não eram de amor? Fone, tá melhor. Tá com ele. Você explica que eles eram católicos e trouxeram a reforma. Se eles eram cristãos ou se eles só não eram a favor das regras do jeito que eles eram. Todos eles eram católicos, porque era a religião que prevalecia na época. Então, o que aconteceu? O movimento da Reforma Protestante, ele mostrou uma outra abordagem dos textos. Lá na frente a gente vai ver que eles tiram a Bíblia da mão da igreja e dá a Bíblia na mão do povo. A gente vai tratar mais um pouco, mas nós batizamos. Todos eles eram católicos fervorosos. Tá bom? Pode passar. Então, Lutero ele é considerado o pai espiritual da reforma. O começo da vida de Lutero, ele nasceu em 10 de novembro de 1483 em Esslingen, na Saxônia. Assim como Martinho cresceu, seus pais desejavam criá-lo com o temor do Senhor e na admoestação da virtude cristã. Então, vocês percebem, todo alemão, eles eram muito católico, fervoroso, porque para chegar até Deus, para ter experiência com Deus, eles precisavam passar pela Igreja Católica e todo o seu clero e seus dogmas. Esse é o lugar onde Martinho Lutero estudou. Aos 18 anos, ele entra para a Universidade de Münster e recebeu seu bacharelado em artes. Em 1502, seu mestrado em arte. Em 1505, segundo seu desejo de seu pai, ele se preparou para a carreira de direito. Contudo, dois eventos mudaram o curso de sua vida e morte de seus irmãos. Todo aquele que queria estudar só tinha duas opções: ou estudava direito, ou estudava arte, ou então ia para o seminário. O desejo da família de Lutero, que era uma família muito sofrida, que passou muita necessidade, era poder formar os filhos para que os filhos ajudassem. Então, Lutero, primeiramente, vai estudar arte, depois ele começa a estudar história, mas acontece um fato, pode passar? Acontece um fato na vida dele que ele vai para o convento. Durante esse período, seus sentimentos de extrema imperfeição diante de Deus foram intensificados
e ele foi assombrado com a compreensão de que Deus, de infinita justiça, nunca poderia estar satisfeito com os seus miseráveis esforços em busca da pureza. Finalmente, ele entendeu que a justiça necessária não era a vinda frustrante esforço humano, mas sim a justiça que ele concedeu ao homem pela graça e justiça de Deus. O que aconteceu com Lutero? Ele era um homem muito inquieto, ele tinha muitas perguntas dentro do seu coração. E ele se achava um homem muito pecador. Então, ele, para acalmar o coração, alguns vão dizer que ele vai para o seminário para tentar, de alguma maneira, apaziguar essa coisa que estava dentro do coração dele. Ele vai visitar os seus pais e no caminho ele encontra uma tempestade. Então ele vai clamar para Santana, que era a santa dos mineradores. Lembrando aqui que todo mundo era católico naquela época, tá bom? Lutero ainda era católico. E ele vai clamar pela santa dos mineradores, que o pai dele era minerador, dizendo se ele salvasse, fosse salvo daquela tempestade, que ele iria para o seminário. Então aconteceu. Alguns vão dizer que ele já estava com vontade de ir para o seminário e deu uma desculpa para o pai dele para não ir para a faculdade de história, de direito. O que acontece? Martinho Lutero vai para o convento e ali as perguntas dele ainda vão surgindo. Se vocês verem o filme e aí as leituras que nós vamos fazer sobre a vida de Lutero, isso aqui vai explicar bem. Ele tinha uma briga intensa com o Satanás. Ficava em voz alta brigando com o Satanás, perguntando por que você me perturba, por que você joga isso na minha cara. Muito interessante. E mais à frente, o abade que ajudava ele, ajuda ele a responder essas perguntas de uma outra maneira. Manda ele para fazer o seu curso de mestrado, que ele vai lá conseguir responder algumas perguntas e também as perguntas sobre a visita que ele vai fazer em Roma. Olha, a venda de indulgências. Quando ele chega em Roma, em 1510, ele vai ver a Cúria Católica, ele vai ver toda essa prática de venda de indulgências. Você tinha que pagar promessas, os padres, o Papa, todo mundo era muito rico, e ele volta com essas perguntas no coração. Mas por que eles fazem isso? Por que a igreja está tratando dessa maneira? Como eu vou pagar para que meus pecados fossem abandonados? Isso mexeu bastante com o Lutero. Os valores estabelecidos de acordo com a renda dos fiéis, mesmo aqueles que haviam morrido, poderiam supostamente ser resgatados do purgatório e seus parentes desembolsam algumas moedas. E não demoraria muito para que Lutero lançasse a visão crítica sobre essa prática. A prática da venda de indulgências e a prática do dinheiro para pagar o seu pecado. Se você tem um parente e você gostaria que ele fosse resgatado do purgatório, que era um lugar ali entre o céu e o inferno, as pessoas ficavam ali pagando seus pecados, até ser purificado e mandado para o céu. Se você desse algum valor para a Igreja Católica, uma moedinha no tilintar do gasofilaço, a alma saía do purgatório. É por isso que hoje vemos a expressão mais uma alma foi tirada salva do purgatório. Então Martinho Lutero ele vai com essas perguntas e volta novamente para a Alemanha. Pode passar? Essa é a Universidade de Wittenberg, onde ele faz o seu mestrado, o seu doutorado e começa a lecionar. Então, ali, como ele já tem muito conteúdo, as suas aulas começaram a chamar a atenção, porque justificava essa questão da prática das indulgências. Ele batia muito forte. Então, as pessoas viam as aulas dele e chamavam a atenção sobre essa questão, porque ele era taxatório sobre isso.
Então, o que ele faz? Pode passar. O que ele vai fazer? Ele vai reunir alguns documentos e vai cravar esses pilares aqui. Ó. No meio de seus estudos da Bíblia, Lutero desenvolveu 4 princípios teológicos fundamentais. O primeiro é a Sagrada Escritura. Ele viu a Bíblia como uma única referência da verdade, enquanto a igreja, na época, também baseava os textos adicionais escritos pelo Papa e pelo Sínodo. Segundo princípio, de que a salvação só vem por meio da graça de Deus e não por boas ações. Essa crença tornava a venda de indulgências obsoleta. Terceiro, Lutero incluiu que Cristo, através da sua morte na cruz, pagou a pena por todos os pecados. É a única ponte entre o homem e Deus. Finalmente, o quarto princípio. Lutero acreditava que as pessoas são salvas somente pela fé. A vida cristã é inteiramente baseada na busca da fé, pela fé. Então, ele reúne esses 4 princípios: palavra de Deus, Jesus, a fé e a palavra por meio onde o homem precisa passar. Então, isso é que torna o homem inteiro diante de Deus. E os papas faziam suas bulas com uma visão sobre como você precisava interpretar a lei a partir da igreja. E Lutero não. Lutero acha que você consegue extrair da palavra de Deus aquilo que Deus deseja fazer pelo seu livre acesso. Alguma dúvida até aqui, gente? Está muito corrido? Está tranquilo? Está dando para pegar legal? Então, algum desses textos que Martinho Lutero, muitos deles, quanto às práticas das indulgências, se espalharam com grande velocidade e deram um relevo aos descontentamentos em geral do povo. As 95 teses de Lutero, fixada à porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 517, são documentos essenciais da reforma protestante. Apesar disso, Lutero não se considerava um reformador, mas confiava no poder da transformação da palavra divina. Ele faz 95 teses. E essas teses se espalham. Porque o que ele fazia? Ele ia lá para o castelo, para o portão de Wittenberg, porque a princípio, essas 95 teses não eram para o povo. Porque o povo era o que, gente? Analfabeto. Essas 95 teses eram para dialogar na academia, para fazer um debate. O portão era um mural, ele colocava lá e chamava as pessoas para debater as ideias. Então, a turma viu aquilo ali, achou interessante, e começou a publicar, começou a espalhar. Isso foi bater na mão da onde? Da igreja. Então, Lutero foi duramente criticado. E aí o bicho pegou. Mas ele fazia isso na faculdade? Era um mural. E chamava as pessoas para o debate. As pessoas colocavam ali as suas teses e chamavam as outras para o debate. Lutero reuniu essas 95 e chamou lá o responsável da igreja para vir debater, junto com a academia. Mas utilizando o quê? A palavra. Não aparece ninguém. A galera viu aquilo ali, achou muito interessante, muito bem fundamentado e começou a espalhar. Isso foi bater na mão do Papa. Né? Esse é o foto do portal, está bem escuro, né? O portal ainda está lá hoje com as teses fixadas. É muito interessante, estou mal vontade de conhecer. Muitos elementos da nobreza e do clero apoiaram as ideias de Lutero, mas inicialmente não tinha a intenção de se separar da igreja. Foram feitas várias tentativas de parar o movimento luterano, incluindo uma condenação imperial e o Edito de Worms, em 521, proibiu os textos de Lutero e o classificou como inimigo do Estado. Vários soberanos apoiavam Lutero, sendo que muitos deles faziam isso porque tinham as mesmas crenças e tinham interesses políticos da separação da Igreja Católica. A teologia de Lutero ganhou popularidade rapidamente entre vários pregadores alemães, de tal forma que a liturgia
estava sendo alterada. Essa dieta de mormons que o rei pediu era para que Lutero fosse de fato condenado. Ele chama Lutero para se retratar e negar aquilo que ele tinha escrito. Então, porque corria o risco, né, seriamente, de Lutero ele precisaria atrair mais os olhares desse grupo para que apoiasse. Mas o que acontece? A população apoia Lutero. A população abraça Lutero. Né? E outros príncipes também apoiaram Lutero e protegeram ele de certa forma. Pode passar, por favor. Rapidinho, olha. O resultado Lutero foi condenado como herege, sendo inclusive concedido uma recompensa para que o entregasse. Por isso, após a Assembleia em Worms, Lutero desapareceu e ficou por algum tempo refugiado no castelo de Wittenberg. Esse castelo aqui ainda existe até hoje. Protegido pelo príncipe eleito da Saxônia Frederico III. Esse foi o refúgio em Wittenberg que Lutero iniciou a mais importante obra da sua vida, a tradução da Bíblia para o alemão. Ele era um profundo conhecedor do grego, profundo conhecedor do hebraico e um profundo conhecedor do latim. Então, quando ele se esconde no castelo de Wittenberg, ele traduz ali a Bíblia para o alemão, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, sendo que a tradução dele não foi da Vulgata Latina, foi do texto que foi traduzido para o latim, então, que é um pouco mais diferente da Vulgata. Então, ali, quando Lutero ele faz essa tradução, ele tira alguns textos da tradução católica, ele iria tirar o texto de Tiago e ele iria tirar o Apocalipse de João, porque existiam outros apocalipses também que a igreja tinha acesso. Mas ele não acreditava nesse modelo de apocalipse que nós temos hoje, e porque Tiago fala da questão do esforço da obra, ele iria tirar também o livro de Tiago, mas a galera pediu para não. Do jeito que tá bom. Graças a Deus. E nós recebemos essa palavra por herança. E o mais interessante, pessoal, o que a Reforma Protestante trouxe de benefício para toda a Europa, para o mundo e para a América Latina, de alguma maneira, toda a Bíblia na mão de uma pessoa na Alemanha, ela precisava ser alfabetizada. Então, qual era o interesse dos reformadores como um todo? Era que o povo soubesse ler para que pudesse ter acesso à Bíblia. Então, foi construído escolas, foi construída universidades, e aonde a Reforma Protestante chegou, a sociedade mudou. Por quê? Porque as pessoas tinham acesso à educação. Mas, pastor Vitor, e a Igreja Católica? A Igreja Católica, ela tinha interesse em dar educação à galera da prateleira de cima. Você pode ver os países onde a Igreja Católica colonizou, poucos têm acesso à educação. Infelizmente, nós fomos colonizados pelos católicos. Olha o modelo de educação no Brasil. Olha o modelo de educação na Alemanha, na Europa. Você vai ver que as pessoas tiveram mais acesso à educação. Com a Companhia de Jesus, que foi o movimento que foi da Contra-Reforma, eles educaram um modelo de educação para a galera da prateleira de cima e um outro modelo de educação para a galera mais popular. Então, existiam dois tipos de educação. Aqui no Brasil, eles chegaram junto com o padre José de Anchieta, colonizaram-se os índios
E mais um pouco à frente, vêm os reformadores para cá também e tiveram um pouco mais de dificuldade, porque foram atacados sucessivamente pelos católicos. E mais um pouco à frente, consegue-se ter um diálogo mais saudável entre católicos e protestantes. Mas a reforma protestante deu voz às mulheres, a reforma protestante deu educação para o povo, a reforma protestante fez separação entre igreja e Estado, mas ela não foi só flores. Tiveram muitos problemas entre católicos e protestantes, porque ambos se atacavam. Quando surge também o movimento dos anabatistas, os luteranos perseguiram os anabatistas também sucessivamente. Então foi guerra atrás de guerra. Até que em Trento, teve esses primeiros diálogos que os católicos precisavam reafirmar a sua fé. E em 1956 teve um concílio chamado Concílio Vaticano II, em que novamente os protestantes e a Igreja Católica voltou a ter um diálogo, e em 1999 foi feito um documento entre o Papa e um grandão luterano lá, foi enviado para que eles de fato assinassem um documento de paz, dizendo que por acreditarmos na palavra de Deus e no único Deus, nós podemos ser chamados de irmãos. Olha quanto tempo demorou o período da Reforma Protestante para que de fato fosse feito um documento dizendo, olha, nós somos irmãos, nós podemos ser chamados de irmãos. Vocês acreditam em Deus de uma maneira, nós acreditamos de outra maneira, mas nós somos irmãos. O que é interessante, Lutero ele nunca deixou de acreditar que poderia fazer uma reforma dentro da Igreja Católica. Ele foi expulso e abraçou-se esse movimento chamado de movimento luterano ou movimento dos reformadores. Foi expulso, foi queimado, que ele queimou o documento do Papa, o Papa queimou os documentos dele, os textos dele, ele precisou se refugiar. E casou com uma freira chamada Catarina Vambora, teve alguns filhos e logo após ele falece. Esses aqui são alguns reformadores. Vou chegar aqui para pertinho para vocês verem. Esse é o Lutero, na Alemanha, tem o luteranismo. João Calvino, em Genebra, ele cria o calvinismo. Zwingli, em Zurique. Melanchthon, também em Zurique, que é o fundador dos anabatistas. Daqui sai a Igreja Batista. Henrique VIII, ele é anglicano e ele faz a reforma na Inglaterra, porque ele queria se separar, a igreja condenava, e ele abre com a igreja e funda o seu movimento, os movimentos anglicanos, e ele casa-se novamente. Então, a gente precisa perceber que existe uma palavra em alemão chamado Sitzleben, que é o espírito da época. A gente precisava entender que é uma época muito diferente da nossa, é uma sociedade bem diferente da nossa, e eles são filhos dessa época. Então, se pensava, a sua cosmovisão era completamente diferente. Hoje, é um pouco mais acessível às informações. Então, só para você ter uma ideia, eu fiz uma publicação hoje no Facebook, que eu achei interessante. Depois, se vocês quiserem acessar, Vitor Rezende. O Papa Francisco, ele foi fazer uma visita e uma celebração na igreja luterana. Então, eu achei bonito da parte deles. O Papa Bento XVI, na Alemanha também, ele fez uma visita à igreja luterana e eles celebraram a Deus, mostrando que, olha, não existe mais essa guerra. Isso acabou. Hoje nós podemos conviver de fato em harmonia.
E eu coloquei, só para você ter uma ideia, dessa abertura que a Igreja Católica, junto com a Igreja Protestante e as outras igrejas históricas, essa frase, sobre o Papa Francisco e a Reforma Protestante. Eu penso que se Francisco fosse Papa nos dias de Lutero, não existiria a Reforma Protestante. Um homem como Francisco nos dias de Lutero não teria sido Papa, seria protestante. Por quê? Ele é filho de um outro tempo. Ele é filho de um outro modelo de igreja. Uma igreja que se preocupa mais com os pobres, uma igreja que se preocupa mais com o sentido de educação, uma igreja que se preocupa em dialogar com quem pensa diferente dela, e isso vice-versa. Isso são vice-versa. Hoje as igrejas, elas se aproximam, dialogam, mas nós temos o nosso sagrado, nós temos a nossa verdade. Qual é a nossa verdade como protestantes? Sempre será a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra que nos dá vida. Se você perguntar assim, pastor Vitor, qual é o maior legado da Reforma Protestante? É a palavra de Deus. É daqui que nós tiramos vida, é daqui que nós basilamos a nossa verdade de fé, e é daqui que nós entendemos que nós devemos amar também quem pensa um pouco mais diferente da gente. Então, o respeito com quem pensa diferente foi colocado em prática. Olha, você, mesmo sendo católico, tudo que aconteceu no passado, vocês têm matado bastante reformadores, vem celebrar conosco. Vamos aqui louvar a Deus juntos. E o Papa Bento XVI, o Papa Francisco foi até lá e as coisas aconteceram. E isso, de certa forma, é bom, porque no Brasil hoje o número de protestantes está quase que ultrapassando o número de católicos, né? Então eles perderam muitos adeptos. Por isso que em 2013 ele veio aqui, o Papa Francisco, para tentar novamente resgatar, dizendo, olha, eu sou um homem do povo, isso e tudo outro. Mas enfim, queria tratar aqui hoje com vocês esse legado. Pode passar? Ah, tá. Esse é o muro dos reformadores em Genebra, né? Aqui está o Guilherme Farel, o João Calvino, Teodoro de Beza e o John Knut. Pode passar? Essa é as 5 solas da Reforma Protestante. Depois de Lutero, grandes reformadores protestantes foram importantes ao movimento de renovação do cristianismo. João Calvino, um homem de mente privilegiada, sistematizou brilhantemente os princípios da doutrina em várias publicações, principalmente as suas Institutas da religião cristã. A obra que ainda é muito usada por teólogos protestantes, principalmente cristãos, que buscam os valores do cristianismo. Também foram importantes Philip Melanchthon, Teodoro de Beza, Ulrich Zwingli, Martin Bucer, Menno Simon e tantos outros. Então aqui, gente, nós temos o nosso pilar da Reforma Protestante, que é sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, sola Christus, somente Cristo, sola Escritura, somente Escritura, e soli Deo Gloria, que é somente a glória de Deus. Esse é o que a Reforma Protestante acredita. Isso é o que nós acreditamos, somente Deus, somente a graça, somente a palavra. E acho que a gente termina, né? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. As indulgências? Que Lutero era contra as indulgências. Era contra as indulgências. Isso. O que era essas indulgências? Então, eu tinha falado naquela hora, as indulgências era um documento que você pagava para a igreja para que o seu perdão de pecado fosse abolido e também você tirar um parente seu do purgatório. Então ele viu aquilo ali como uma violência contra o povo. Então isso muda a cabeça dele. Quando ele volta para a Alemanha,
ele faz todos esses documentos, ensina que ele é doutor em teologia, e lá ele prega essas 95 teses com essas experiências que ele teve em Roma. O que fez ele se revoltar, então, foi isso. Foi totalmente aqui. Você comprava a sua salvação e você comprava o perdão dos seus pecados, até os pecados que você fosse cometer. Tinha a adoração das relíquias também, que era o prego da coroa de Jesus, o leite do seio de Maria, o crânio de João Batista, pedaços da madeira que Jesus foi crucificado. Eles vendiam tudo isso. Eles vendiam tudo isso. E quando o Martinho Lutero tem essa experiência, que ele vê aquilo tudo, ele fala, pô, calma aí, não existe isso. E ele volta, reúne todas essas informações, faz aquele pilar de pensamento e coloca suas 95 teses lá para o debate. Então ele é chamado novamente para ter a oportunidade de se retratar, e ele fala, não, vocês precisam me refutar com a palavra de Deus. Então ele foi tido como herético, foi escondido lá no castelo, então ele faz a tradução da Bíblia e dá a Bíblia para o povo. E o interessante é que o primeiro texto, olha gente, como é interessante, o primeiro texto a ser prensado foi a palavra de Deus, foi a Bíblia. Gutenberg inventou a prensa. Então, conforme tinha essa novidade, o primeiro texto a ser compilado foi a palavra de Deus, e isso tudo está lá no Museu na Alemanha. Amém, pessoal? Alguma dúvida? Pastor, você quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não, eu quero acrescentar também. O que acontece? Evento de vida que você falou, tem muitas coisas boas aqui. No sentido de aquela pergunta que a Tainara fez, é muito importante. Ela perguntou sobre. Ela perguntou como a igreja se tornou católica. Ou seja, essa é uma pergunta que eu estou fazendo, né? Mas eu sei, mas aí eu queria que você explicasse, porque a igreja, ela era a igreja cristã de Jesus, só. E depois ela foi dividida. Com o tempo houve, né, a mudança. Aí ela foi, no século, ela mudou e se tornou a igreja mundial, e se tornou a igreja católica, apostólica romana. A igreja, essa palavra católico, é uma palavra que significa universal. Com o movimento, depois da morte de Jesus e ressurreição, o imperador Constantino, ele faz um edito dizendo que toda a nossa região aqui agora se tornará cristã. Então, a igreja estava ainda conhecendo, de certa forma, os ensinamentos de Jesus Cristo. Ela está entendendo no que ela vai começar a crer. Ela ainda não tem um formato pronto. Então, em 325, é o primeiro concílio que a igreja vai ter, chamado Concílio de Nicéia. Então, esse Concílio de Nicéia, eles vão construir o credo apostólico. Quem um dia aqui foi católico e se converteu, deve conhecer uma oração do credo, chamado Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Essa oração que a Igreja Católica faz é o credo apostólico. Nós estamos dizendo, é isso aqui em que nós iremos acreditar. Um único Deus que é trino. E a partir daí, cada um concílio vai dando forma à igreja. Vai sistematizando os ensinamentos da igreja. Então vai se construindo um pensamento e ela vai se tornando católica, apostólica, romana. Quem pensava diferente ia para a fogueira, morria lançado, entre tantos outros. Então, a partir daí, dentro dessa construção vai surgindo os que são chamados de mártires. Alguns que a Igreja Católica coloca como santos eram cristãos que combatiam outros modelos de pensamento e, por não negar a sua fé, eram mortos.
E a igreja foi construindo, a partir desses credos, seus modelos de pensamento. Então, ela, o tempo inteiro, ela estava se formatando. É o que a reforma protestante também tem, que é, uma vez reformado, sempre se reformando. Então, ela vai se construindo dentro desse período, ok? E teve uma parte que ela se tornou uma igreja só também, porque ela se misturou com o governo. Ou seja, ela se tornou uma igreja tão poderosa que ela teve poder no governo. E ela foi reconhecida. Né? E dali surgiu o papado. O papado veio desse lado aí. Aí surgiu o que eles botaram como primeiro papa no seu credo, Pedro. Botaram ele, estabeleceram ele. Como a igreja ela surge dentro do império, por isso que tem lá os Por isso que ela tinha o poder de matar, de fazer o que quisesse. Ela é uma igreja que surge dentro do império. Então, quem fazia parte do governo era a igreja. Então, por isso que a igreja era dona de terras, era dona de posses. Então, ela mandava e desmandava, cobria taxas, mandava as pessoas embora, ficava com tudo. Então, como ela era uma igreja do império, o império que ditava as ordens, ela ficou tão grande que os reis precisavam se curvar até ela. Né? Por isso que depois, com a reforma protestante, os reis, os príncipes, viram a oportunidade de retomar. Pessoal, nada? Pode perguntar. Fica com vergonha não. Wendel. O irmão está falando aí, né? Eu estou me lembrando aqui, quando eu era católica, né? Eu chegava, eu ia na igreja, até daí, com Jesus, né? Aí eu chegava, Pode falar mais alto. Cadê? Traga o microfone. Resume aí por cada hora. Eu tenho algumas coisas aqui que é para ele explicar também, é coisa séria. Aí, né, quando eu era católica, eu ia na igreja com Jesus. E eu chegava lá, via tanta imagem, todo canto era imagem. E tinha Jesus, né, dentro de uma caixa. E eu ficava olhando ali para aquelas imagens. Mas Jesus não estava aqui, não. Jesus estava no céu. No meu pensamento, isso aí é para enganar as pessoas. E é algo muito colorido, né? As imagens. Aí eu pensava assim, eu falava para minha mãe adotiva, falava, fala, desculpa, que essa é católica, mas eu acho que isso aí é para enganar o povo. Porque Jesus não está. Jesus está na glória. Nós não vemos Jesus, ele vê a gente, mas a gente não pode ver ele, porque ele é santo, ele está na glória. Isso é interessante porque, gente, quando a igreja começa a catequizar, presta atenção aqui, para depois não dizer que o pastor Vitor falou uma coisa que ele não disse. Presta bem atenção aqui, tá? Quando a igreja começa a ensinar, a catequizar, ela vai usar da arte como forma pedagógica, a maneira de ensinar. Se vocês perceberem, em alguns vitrais, vai estar a peregrinação de Jesus até a sua crucificação e a sua redenção. Vocês vão ver quadros como da Santa Ceia. As pessoas eram completamente analfabetas. Os castiçais eram completamente analfabetas. Então, o que eles faziam? Eles utilizavam a arte para ensinar, para catequizar. O povo que não tinha conteúdo de educação, de se aprender a pensar, eles começaram a pegar isso e fazer de forma de adoração. E a igreja, muito esperta, não tirou isso, porque estava atrás do quê? Fiéis. E isso foi se perpetuando até os dias de hoje. Se você vê o movimento protestante, sobretudo Lutero, tirou todas as imagens. Tirou todas as imagens. Por isso que nas igrejas hoje, o máximo que nós temos é a cruz, porque a cruz simboliza a nossa vitória sobre o pecado. Mas o que a igreja fez na época? Ela utilizando da arte para ensinar, a catequizar, que nós chamamos de evangelizar, permaneceu. Por isso que vocês hoje ainda veem pessoas se curvando,
e no lar. Entende? As peregrinações para a igreja. Hoje você vai ver a festa da Penha, antigamente, não viu um grupo para cá? Parecida do norte, do que um determinado época que eles vão para lá. Antigamente tudo isso era para Roma. Quem faz isso chamar caravana? Isso, nós chamamos hoje de caravana. Então você percebe como eram as coisas, como funcionou, e a igreja não tirou isso. A igreja não tirou isso. Uma coisa que mudou também, de um lugar para o outro, foi a forma de batismo. Nós batizamos com mergulhando no corpo, não é? Imersão. Imersão. Significa mergulho, batismo, mergulho. A igreja católica e algumas outras igrejas faz por aspersão. Sabe por quê? Alguém sabe explicar? Por quê? Porque por aspersão eles batizavam o ano inteiro. Porque lá é um lugar muito frio. Porque lá era frio. Quem ia entrar dentro do gelo? Aquela água gelada. Isso é um fato histórico. Mas tem um livro mas tem uns russos lá, né? Que não tem essa não. Ele tá É cristão, é na água, no frio mesmo. Aí, Quebra o gelo. em outros batiza ali. lugares, que são lugares mais quentes, É crente mesmo. começaram a se Batiza no gelo. batizar por mergulho. Mas por quê? Porque lá eles tinham condição de batizar o ano todo por aspersão. Em outros lugares mais quentes se utilizavam a prática normal, comum, com o que nós fazemos. Pastor Vitor, vamos aqui uma rapidinho. Bom, isso. Resumo rápido aí por cada hora. Sim. Vamos lá. Isso aqui é uma pergunta porque eu estava fazendo uma pesquisa. Sim. Mas você responde da forma que você quiser. Tá ok. Por exemplo, nós conhecemos Agostinho. Agostinho foi um homem, né, muito conhecido pela Igreja Católica e pelas igrejas. Por exemplo, você considera Agostinho como um Reformado? reformado? Aqui, gente, ó, vocês prestaram atenção na pergunta do pastor? Prestaram atenção? Porque até alguns evangélicos usam alguma referência dele para poder fazer. Agostinho de Hipona é um filósofo que muda, presta atenção no pastor Vitor, pelo amor de Deus. O que eu vou falar, se vocês ficarem com dúvida, vocês perguntem novamente, tá bom? Agostinho de Hipona, ele é considerado um dos pais da igreja. Ele traz a filosofia para dentro da teologia. Teologia, Deus, estudo de Deus. Tá ok? Filosofia é aquele amigo da sabedoria. Tá bom? O que ele faz? Antigamente, todo filósofo era chamado de teólogo. É uma pergunta simples que o pastor fez. Todo filósofo era chamado de teólogo, porque pensava para o além, para o emanente, para lá, para o transcendente, para lá, emanente, para cá. Então, ele começa a sistematizar a teologia dentro da igreja. Por isso que ele é fonte de sabedoria para dentro da teologia. Ele não é reformador porque ele não tratou das bases, não fez perguntas e questionamento para as bases da teologia católica. Ele, muito pelo contrário, ele fundamenta a teologia. Muitos dos primeiros reformadores são Francisco de Assis. Francisco de Assis, porque ele nega a riqueza e vai para a pobreza e alimenta os pobres. Porque alguns eles aceitam ele como um também, porque ele não aceitava muitas coisas na linha romana, que era, ele não aceitava algumas práticas, e não considerava como muitas práticas católicas que eles faziam, por ele conhecer a palavra, ele era contra. É um pouco difícil, pastor, falar que ele era contra a prática, porque a teologia da Igreja Católica estava começando. Então, ele, como ele traz a teologia, a filosofia para dentro da teologia, ele começa a fincar alguns pilares do pensamento teológico da Igreja. Então, como os outros que estavam anteriores a ele,
Clemente, né, anteriores a ele, começaram a tratar disso. Ele pega esse demanda de conhecimento e sistematiza e começa a construir o pensamento teológico da igreja. Entendi. Tem mais uma aqui, dá para a gente terminar, não vai dar para falar tudo. O que nós podemos aprender com a reforma, com a igreja atual? O legado da reforma é a palavra de Deus, a educação e dar voz ao povo. Hoje o povo pode perguntar, hoje o povo pode questionar. Nós não temos uma centralidade universal. Quem é o pai da igreja protestante? Quem é o papa da igreja protestante? Não existe. Nós temos pessoas, figuras que deram o seu primeiro pontapé. Então, o maior legado da igreja, da reforma, é a palavra de Deus na mão de cada um, a educação, a voz das mulheres na igreja. Então, apesar de algumas igrejas não gostar da mulher ser pastora, mas ainda assim ela tem voz e voz de pastora, só não tem o título. Mas hoje, graças a Deus, isso está acabando. Né? Então, isso é muito interessante. Eu ver algumas coisas aqui, baseado no que você falou. No caso aqui, esses homens, teve Armínio também, né? Lutou também, Armínio. Aqui fala-se desses homens, Lutero, Armínio, Calvino também, né? Apesar de alguns erros que eles tiveram, apesar de seus erros, trouxeram clareza e lutaram com coragem. Tiveram coragem, porque se eles não tivessem coragem de morrer, mesmo de morrer, como eles morreram, eles não teriam trazido, certo? E eles trouxeram, nós hoje temos liberdade, né? Nas escrituras, como base, porque antes não tinha, e nós tivemos também a salvação real, que a Bíblia ensina, que também, como você falou aí antes, não tinha, né? E eles trouxeram os fundamentos para todo cristão e para a cidade de vida, praticar a palavra. Então hoje nós temos essa reforma, né? Por causa disso tudo aí. E muita gente não entende isso, acha que começou tudo assim, e apareceu. Não, isso aqui, irmão, eu queria falar com você nessa aula. Qual a maior característica da reforma? Das reformas que tiveram, a reforma luterana, da reforma, a maior característica da reforma são os 5 tópicos que tem aos seus pensamentos da reforma e às suas confissões. Ou seja, estão 5 tópicos. Eu botei aqui 5 porque eles são contra nós, todo reformista. Você já falou as 5 tópicos, não é isso? Que são depravação total, nós não aceitamos. Eleição incondicional, expiação ilimitada. Tem mais uma aqui. São 5. Graça irresistível e perseveração dos santos. Aí aqui faz de nós como reformados. Então todo homem reformado, ele crê nisso, né? É o credo do homem reformado. Não sabia que ele é reformado. Reformado sempre se reformando. Esses tópicos eles vão variar de pensador para pensador. Calvino, ele acredita na eleição. Isso. Lutero entende que isso é pela graça. Então, para a gente tratar disso, a gente teria que falar de cada um reformador. A gente pode tratar Mas disso. essa aqui é séria. Essa aqui é uma das sérias também. Que é muito importante, baseado na pergunta que a Tainara fez e que os irmãos querem saber. A Igreja Católica, porque você sabe mais do que eu, estudou mais, eu ainda pegando aí, a Igreja Católica perdeu o seu poder de autoridade mundial. Em que século? Quando foi? Assim, a igreja... Porque ela tinha autoridade mundial. A Igreja Católica ela foi perdendo esse poder todo conforme o movimento protestante
ele foi ganhando espaço. Então, houve muita discussão sobre isso, né? Por exemplo, hoje no Brasil não existe uma igreja para dizer, ó, o Brasil hoje é católico, o Brasil hoje é protestante, o Brasil é um país laico, entretanto, com maior número católico e menor número protestante. Agora, você não tem como você datar um período e dizer assim, exatamente nessa época aqui, porque a igreja ainda é muito forte, ela ainda dá pinaco sobre guerra por aí. Para fazer um edito, alguma coisa, e dependendo de algum lugar, isso tem força. Né? Inclusive, os presidentes recebem os papas com muito respeito e muita pompa. Então, se ela perdeu sua força total, não, ela perdeu a força de dizer o que a sociedade deve fazer. Na verdade, você só, por exemplo, eu acho que eu entendi assim, né? Eu entendi que naquela época só existia aquilo, então você só conseguia acreditar naquilo. Só tinha uma fonte. Era aquilo ali e acabou. Você não tinha outra vertente, e você, como não tinha estudo também, ou você acreditava naquilo ali, ou você acreditava naquilo ali. As pessoas acreditavam de verdade. Não tinha outra opção, né? E quando surgiu essa reforma toda, aí é como se fosse, por exemplo, uma clareza na mente das pessoas, onde elas tiveram acesso, né, à cultura, ao estudo, à leitura, à educação e tudo. E ali aquela pessoa teve a opção de escolher se ela queria continuar seguindo, no caso, o catolicismo, ou se quando muitas pessoas ainda seguem o catolicismo e outros decidiram não, vir pelo lado do protestantismo. Então isso aí abriu um leque para a pessoa, da visão da pessoa, do poder de, na verdade, acho que de escolha. Porque só tinha aquilo, era aquilo ali, tu não conhecia mais nada, tu não tinha acesso mais a nada, ou tu acreditava naquilo ali, tu não acreditava em nada. Quando eu escrevi aqui, porque eu não peguei a data, mas houve uma data, porque a Igreja Católica ela tinha um poder total. Ela mandava mesmo, ela tinha um poder do mundo, governamental. Ela não só influenciava como ela mandava. No caso, pastor, mas ela mais a Europa. Mas teve uma época que um rei, acho que foi um rei que assinou uma lei onde eles perderam o poder papal. Porque em alguns outros lugares a Igreja Católica não teve tanto acesso. Por exemplo, para aquele do Oriente da China, mais para a questão do Oriente Médio, ela não tinha tanta força. Os próprios ortodoxos não aceitavam a Igreja Católica, eles têm o próprio Papa deles, então é uma... No caso de hoje eles são no regime, no sistema, e eles não têm mais, ele não tem essa autoridade mundial, mas ele tem uma influência tremenda no mundo todo, inclusive na nova ordem mundial. No caso, o Papa influencia muito. Né? Você falou até aqui sobre os acordo de paz, acordo de outras coisas. Então eles continuam, mas no caso ali eles não de influência mundial. Então, irmão, para a gente terminar, que vamos estar terminando, o que acontece? Eu queria falar para os irmãos. Essa aula que teve agora, cadê o livro que ele trouxe aqui? Essa aula que a gente teve agora, aqui nesse livro, vai falar várias coisas sobre a igreja, sobre o surgimento da igreja, como tudo começou. Isso é uma matéria, irmão, de teologia. E todo mundo devia saber disso. Toda a igreja. Até o pequenininho, ele tinha que saber quando aceitou Jesus, porque isso aqui é a bússola que você vai saber como que começou o evangelho. E uma das coisas, aqui tem os séculos, tem século I, século II, século III, e nesses séculos é que foi mudando tudo. Então aqui está toda a história da igreja. Aí eu falo para os irmãos, isso é muito importante para a igreja, para toda a igreja, porque a Bíblia diz o quê? Crescei na graça e no... E tem gente aí que você vai perguntar, ele não sabe nada. Mas tem outras religiões que conhecem tudo. Por exemplo, se você for para perguntar, conversar com uma pessoa da Testemunha de Jeová, ele conhece a Bíblia, ele conhece várias coisas, ele conhece a formação de tudo aquilo ali. Então, o meu conselho para a igreja, o meu conselho para vocês, para nós, é aprender
sobre a nossa igreja. Eu não estou falando nossa denominação, né? Não estou falando sobre a Assembleia de Deus, não. Estou falando em geral, sobre as igrejas. Existe denominação e existe a igreja. Entendeu, irmão? Então nós precisamos aprender. Numa pregação você não vai aprender. Num estudo desse aqui, que teve aqui, você também não vai aprender. Mas você vai aprender estudando em casa, pesquisando, entendeu? E aí você vai aprender sobre as coisas de Deus. Eu quero falar para você, nós vamos ter muito mais de estudo aqui, forte, para que você venha se fortalecer na palavra, tá? Hoje eu estava escutando uma coisa séria, eu estava escutando, vendo o pregador falando e ensinando. E ele estava falando que as pessoas querem ouvir Deus falar hoje. As pessoas estão buscando a Deus para ouvir Deus falar com ela. Mas Deus já está falando aqui, ó. E eles estão vivendo de emoção. Ele está falando, as pessoas estão vivendo, estão esquecendo que Deus está aqui, ó, na palavra. Então estão vivendo tipo assim, Deus vai falar comigo. Aí espera uma pessoa ser usado, ou desse tipo, né? E espera a voz de Deus, ou alguma coisa. Isso em todas as religiões, irmão. Pessoas procuram Deus nas religiões. Não, tem que procurar Deus na palavra dele, que ele vai te revelar a verdade. Amém? Amém. Quem entendeu aí? Bem, qualquer dúvida depois vocês perguntam a gente, está aqui para responder. Vamos ficar de mesa? Isso, pode fazer. Pessoal, eu queria muito agradecer e a Adma, a pessoa do pastor Ivaldo. Gente, eu amo essa igreja aqui, essa igreja faz parte da minha vida, junto com a minha esposa e meu filho. Toda vez que eu venho aqui, eu venho para servir. Seja para tocar a bateria aqui, errando na guitarra, seja para pregar um sermão, ou um simples estudo bíblico. Vocês podem contar comigo, tá bom? Querendo ou não, o pastor Ivaldo me pastoreia. Então, eu sou pastor pastoreado. Tá bom, gente? Obrigado por vocês terem ouvido e ter a oportunidade da gente aprender juntos aqui. Ok? Qualquer coisa, eu dou aula aqui na Batista do Brutão, vocês podem me procurar lá. Dou aula também no Seminário Olaria, no Seminário da Tijuca também. Bom, vocês podem me procurar. E de alguma maneira a gente vai ajudando vocês aí, seja num pequeno curso, dentro de uma graduação em teologia, ok? Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Nós queremos te agradecer também, porque você se disponibilizar para estar aqui conosco, né? E eu quero te agradecer. Deus te abençoe. Você, sua esposa e todo o seu ministério. Amém? Obrigado. Irmão, eu quero falar que domingo que vem eu vou estar dando a primeira aula, tá, Wayne? Sobre ética cristã, e eu vou trazer a revista no domingo que vem. Ética cristã. Essa aula em tá 2005. 2005 é bastante. Vai na escola Bernardo Vasconcelos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Quem pode ficar de pé? Não, aqui, ó. Tem uma lembrança para você aqui. Podia ter estado gravando. Tá gravando. Olha, esse aqui é Glória a Deus, aleluia. Aí, cadê a foto? Cadê a foto? Cadê a foto? Vem, Cláudio.